Bem-vindos ao canal Techuva, o meu nome é Vancler e hoje eu tenho um vídeo muito especial para compartilhar com vocês. Vocês já viram aí no título, se você clicou nesse vídeo, a sua expectativa é que eu vou ensinar para vocês como tocar esse lindo instrumento, né? A gente vai falar um pouco da cultura hoje. E esse lindo instrumento que se chama shofar em hebraico, que é na verdade uma trombeta, se fosse falar em português, traduzido para português é trombeta. E esse lindo shofar, eu comprei ele mais ou menos uns 3 anos atrás, numa loja que se chama Hallelujah. Eu vou colocar essa loja, o link dessa loja, o website dessa loja na descrição, se você se interessar em comprar um shofar. E não tem que ser igual a esse, né? Eu vou falar a verdade que eu comprei esse shofar para decorar a minha casa. Então eu comprei um dos mais caros, os mais bonitos que eles tinham, né? Porque ele tem toda essa decoração aqui. Ele é feito à mão, né? E é legítimo, gente. Não é aqueles. Hoje em dia você pode ver chofar que eles vendem de plástico ou de material artificial. Esse não, esse vem do animal, é legítimo, é feito à mão, né? Ele tem o bico apropriado para você tocar. Ou seja, sem esse bico apropriado aqui, você não consegue tocar o chofar. E é tudo feito à mão e é feito em Israel. É uma loja lá em Israel e eles mandam para o mundo inteiro. Ou seja, você pode comprar se você estiver no Brasil e eles entregam aí no Brasil. Né? E como eu disse, tem tamanhos diferentes, preços diferentes. Eu comprei o mais bonito que eu achei porque eu ia colocar na minha casa e eu falei, eu vou comprar um chofar uma vez na vida. Então eu vou comprar o mais bonito, né? Então eu escolhi essa decoração aqui, é banhado a ouro e prata. Ou seja, foi caro, realmente foi caro, mas não tem lá muitos chofar acessíveis. Inclusive, eu tô pensando em comprar outro para minha filha. Vai ser o mais barato que ela gostou e ela quer praticar também. Então é isso. A gente vai aprender hoje como a gente pode tocar o chofar. Obviamente, eu tô falando isso, tudo que eu faço aqui no meu canal, gente, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Eu tenho 3 semanas que eu tô tocando chofar, só 3 semanas. E eu acho que isso vai encorajar você, porque vocês vão ver que eu não tô tocando tão mal. Eu aprendi várias lições em outros canais e eu peguei essas cinco vídeos diferentes e eu peguei as dicas desses vídeos diferentes. Eu vou passar todas essas dicas para vocês, desses vídeos diferentes, em um só vídeo. E aí você tem que experimentar e fazer, experimentar na sua casa e ver o que funciona para você. Porque muitas das dicas não funcionaram para mim e pode ser que funcione para você e vice-versa, tá? Então, mas antes de eu falar, eu queria falar um rápido testemunho, bem rápido, de como eu cheguei a ter o desejo de começar a tocar o chofar. Não foi um acidente, né? Foi um acidente que hoje eu agradeço que aconteceu esse acidente. Eu estava na minha igreja e o meu pastor estava compartilhando um testemunho. A gente, na nossa igreja, no nosso templo, precisava de fazer algumas construções e ampliar o templo para caber as pessoas. Então a gente pegou um grande empréstimo, né, no banco para fazer essas obras. E estava estimado mais ou menos, né? Porque uma das coisas que a gente fez como igreja, a gente falou, a gente não vai diminuir nada que a gente faz, a gente não vai diminuir o número de missionários, não vai diminuir o número de coisas que a gente dá para outras pessoas. A gente vai pagar essa dívida sem diminuir o ministério, sem diminuir o ministério está afetando, fazendo para outras pessoas. Então a gente fez esse propósito. Então se estimou que ia demorar mais ou menos uns 10 anos para a gente pagar essa dívida. E contando que a gente já passou pela pandemia, ou seja, durante um período que estava tendo crise econômica, uma pandemia, para a glória de Jesus, essa dívida já está quase paga. Ou seja, só se passaram metade do tempo, 4 anos, nem metade do tempo ainda. E está faltando uma porcentagem bem baixa para pagar essa dívida. A igreja tinha uma propriedade que eles conseguiram vender e abateram nessa dívida. Então o pastor contou isso com todo entusiasmado, né? Todo feliz. E ele falou ele falou, se eu tivesse um chofar aqui agora, eu ia tocar esse chofar para glorificar a Deus, da minha alegria. Aí eu peguei aquilo, né? E eu pensei, eu vou pegar o meu pastor. Na outra semana, eu levei o meu chofar na igreja e eu falei, pastor, vem aqui. Você falou que se você tivesse um chofar, você estava tão alegre que você ia tocar o chofar. Aí ele começou a rir, a gente começou. Eu fiz para tirar, para debochar mesmo, né? Eu fiz para tirar sarro mesmo. E a gente começou a rir. Aí ele falou, sabe de uma coisa, Vancler? Você me deu uma ideia. Eu falei, oh. Ele falou, já que a dívida tá quase paga, quando eu pagar essa dívida, eu vou chamar você para ir no púlpito tocar o chofar.
Ah, não, não foi isso que eu pedia. Aí eu falei, o que que eu fiz? Eu abri minha grande boca, né? Aí eu falei, pastor, eu não sei tocar o chofar. Eu tava aqui brincando com você. Aí ele falou, agora você vai ter que fazer. Agora você vai ter que subir no púlpito e tocar o chofar. Aí eu falei, tá bom, eu vou praticar, eu vou fazer esse propósito, eu vou praticar. E quando a gente pagar essa dívida, eu vou subir no púlpito e tocar o chofar pra gente celebrar e engrandecer o nome do Senhor e fazer, tocar isso os demônios fugirem, né? Porque eles dizem que no mundo espiritual os demônios odeiam o som de chofar. Quando você toca chofar, dizem que os demônios que estiverem ao derredor, eles vão fugir, né? Eu não falo nem redor, porque a maioria, quando a gente está na presença de Deus, e a gente está servindo a Deus, os demônios não chegam perto, existe uma proteção ao nosso redor. Então eles ficam ao derredor, né? Esperando uma oportunidade, uma brecha para eles atacarem. Mas quando você toca o chofar, eles dizem que no mundo espiritual, os demônios odeiam esse som e eles fogem para mais longe ainda. Então, é mais uma razão a mais para a gente aprender a tocar o chofar se você tiver a oportunidade de fazer isso. Então aí eu fiz esse propósito. Aí eu comecei. Agora eu tenho que praticar, né? Aí, e na primeira semana, gente, eu comecei a tentar tocar o chofar, não saía barulho nenhum, nada. Por isso que eu vou falar para vocês que é para encorajar vocês a tentar, se você tem esse desejo de fazer, para você ter paciência e tentar fazer isso. Então eu vou falar para vocês as dicas que eu aprendi, e aí você pode praticar essas dicas e ver o que vai dar certo para você, tá? Então, dica número um que eu peguei do primeiro vídeo é que a gente tem que aprender a respirar, né? Se a gente tentar tocar o chofar só com a nossa garganta, se a gente tentar tocar o chofar com força, não dá certo. Na verdade, é uma manha, é uma maneira de você fazer, né? Inclusive, muitas pessoas praticam. Não sei se você já pegou uma garrafa vazia. Eu vou colocar até um vídeo aqui mostrando isso cientificamente, uma experiência científica que a gente fala, né? Que se você pega uma garrafa vazia, uma garrafa de Coca-Cola, e você soprar naquela garrafa um certo ângulo, de uma certa maneira, a garrafa assovia, faz um assovio, faz um barulho. Uma garrafa meio cheia ou meio vazia? Né? E tocar o chofar é mais ou menos isso. Não é se você soprar dentro da garrafa com força que vai fazer o seu assovio. É o ângulo e a maneira que você sopra, você escuta um assovio. O chofar é a mesma coisa, né? A nossa primeira inclinação, a nossa primeira o pensamento é pegar o chofar e tocar com o máximo de força possível. E a gente acha que quanto mais a gente soprar dentro do chofar, maior vai ser o som. E não é assim. Você tem que canalizar, não sei se estou falando certo, que o seu sopro tem que entrar de uma maneira correta, tem que canalizar a sua respiração dentro do chofar e usando o seu diaframa. A palavra em inglês é diaphragm, né? Então, o diafragma, aquela parte, ou seja, você não vai só usar os seus pulmões. É a mesma coisa de pessoas que sabem cantar ou tocar instrumento vão entender o que eu estou falando, né? Se você tentar cantar e usar só o seu fôlego e o seu pulmão, você desafina, perde o fôlego rápido, não consegue respirar. Então eles ensinam você cantar daqui de baixo do seu estômago, né? Que chama diaframa, se eu não me engano, diaframa em português. Então você tem que utilizar isso. Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês como uma dica que funcionou para mim é que você tem que praticar a sua respiração e tem que praticar de onde sai o seu fôlego, né? Que não saia somente da sua boca e da sua garganta, mas que saia lá do fundo do seu diaframa. Eu acho que eu estou falando certo. Então, é a primeira dica, né? Não adianta soprar com força, tem que ser um jeito correto e tem que ser um fôlego que você vai conseguir soprar por muito tempo sem perder o fôlego. Segunda dica dos vídeos que eu peguei. E outra coisa, faz parte da primeira dica, é sempre melhor você tocar em pé. Eu tô tocando aqui sentado, mas quando você estiver praticando e você for tocar, é melhor em pé. A postura também faz parte dessa respiração, a postura faz parte é tudo uma coisa só. Então a sua postura, ficar com as costas retas, né, e soprar do seu diaframa
vai ajudar você a tocar o chofar. Segunda dica, né, que eu vou falar para vocês, que muitas pessoas deram nos seus vídeos, é que a gente tem que sempre manter os nossos lábios úmidos. Ou seja, bebe água e molha os seus lábios antes de tocar. Isso vai ajudar você, né? E você vai perceber rapidamente quando você estiver tocando, né? Quando você estiver tocando o chofar, você rapidamente seus lábios vão ficar seco. Você vai ver os seus lábios vão ficando seco. Então você tem que sempre manter os seus lábios úmidos. Muitas pessoas até põem um creme, alguma coisa, um creme especial que você pode comprar para manter os seus lábios úmidos, para ajudar a tocar o chofar. A terceira dica é mais ou menos ligado com essa segunda, né? Que é a posição que você vai colocar os seus lábios no chofar. Existem pessoas que colocam o lábio por cima do chofar, como se você estivesse chupando um canudinho, você põe os seus lábios por cima. Outras pessoas põem por fora. Eu prefiro pôr por fora. Não funcionou para mim colocar por cima, para mim funcionou colocar por fora. Mas eu já vi várias pessoas fazer os dois, e aí depende da maneira que vai funcionar para você, e você, quando você vê o que funciona, você pratica daquela maneira, tá? Inclusive, tem pessoas que colocam no meio dos lábios, tem pessoas que colocam no lado direito, e tem pessoas que colocam no lado esquerdo. No lado esquerdo. Então, aí, outra coisa, depende de você. Você tem que praticar e ver qual que funciona. E para mim, funcionou melhor no meio. Eu coloco sempre no meio, nos meus lábios. Então, essa é a terceira dica, a posição dos seus lábios e como você é, coloca a ponta do chofar na sua boca. Você tem que encaixar de uma maneira que o som, o seu fôlego, não é um som não, o seu fôlego vai todo entrar dentro do chofar, não vai escapar. Inclusive, muitas pessoas colocam o dedo assim do lado de fora para bloquear qualquer fôlego que está escapando da ponta do chofar. Eu faço isso também. E a ponta do dedo também é utilizado para outra coisa que eu estou praticando agora e ainda não consigo fazer, mas é uma coisa que eu vou dar uma dica para você. E quando eu for melhorando, eu vou colocando o meu progresso aqui. Se eu aprender algum truque novo, eu vou passando para vocês, tá? Então, o quarto ponto, a quarta dica, né? É justamente isso. Para você tocar tons diferentes, né? Eu só consigo tocar um tom, ou seja, eu ponho o tom todo alto ou todo baixo. Eu não consigo trocar o tom entre uma nota, né? A maneira que as pessoas normalmente que conseguem tocar bem o chofar, eles conseguem fazer aquele barulho, baixar e subir, né? E que fica mais bonito, fica aquele som mais bonito. Eu só consigo fazer um tom baixo ou um tom alto. Mais uma maneira de você mudar isso, algumas pessoas falam que você pode usar a língua. Você põe a língua vai tampando ou aumentando ou diminuindo o tamanho do buraco que está saindo o seu sopro, e isso vai tocar, diferenciar o tom. Tem pessoas que faz uma vibração diferente com os próprios lábios. Se você fecha mais ou ele abre ele mais, o tom toca. Para mim não funcionou nenhum dos dois. A terceira dica é o dedo, é o próprio dedo. Então, quando eu tô tocando, eu ponho o dedo, né, aqui. Então, eu faço o mesmo sopro, a mesma abertura nos meus lábios, o mesmo sopro constante. O que eu faço para mudar o tom é eu movimento o bico do chofar. Então, para mim funcionou dessa maneira. Como eu disse, tem várias maneiras. Você pode usar a língua, você pode usar os próprios lábios, trocar o tom. E eu uso o dedo para trocar o tom. Então, quando eu subo mais o dedo um pouquinho, é pouquinho. Eu subo o dedo um pouquinho, aumento o tom dele sobe. E quando eu abaixo, o tom dele abaixa. Mas eu estou praticando a fazer isso, eu ainda não sei fazer. De vez em quando dá certo, eu fico muito feliz. Mas a maioria das vezes eu não consigo, ainda não cheguei, não peguei aquela manha, igual eu falei, é uma manha, você tem que praticar. E é a quinta dica, vou falar a quinta dica, já que eu tô falando de praticar. A quinta dica é isso, não desista. Não desista e pratique todo dia, não precisa ser muito tempo, porque você pode ficar desencorajado e cansa, a verdade é que você fica cansado, você perde fôlego e dói as costas. Então eu faço 5 minutos por dia, gente, 5 minutinhos por dia. A maioria das coisas que a gente pode fazer, aprender, gente, não é o tanto de tempo que você dedica àquilo. Aprender o hebraico, aprender caligrafia, aprender a tocar o chofar.
Não é o tempo que você passa. Ou seja, se você chegar e fala, vou dedicar uma hora na quarta-feira, uma vez por semana, isso é bom, não é ruim. Mas eu te garanto, se você dedicar 5 minutos por dia, todos os dias, e fazer isso de uma forma constante, o seu resultado vai ser melhor do que essa uma hora, uma vez por semana. Eu tô falando de experiência, com caligrafia, com tudo que eu faço, né? Então, todos os dias eu tento tocar alguns minutos, né? Eu toco chofar todos os dias alguns minutos, e se eu conseguir ou não, quando chega os 5 minutos eu paro e amanhã eu continuo, amanhã eu faço de novo, amanhã eu tento melhor, né? Então tem dia que eu consigo melhor e fico todo feliz, e tem dia que não consigo nada, mas eu não fico frustrado. Eu falo, amanhã eu continuo. Uma coisa que eu tenho visto é que cada vez está melhorando, e agora eu já consigo mais ou menos pegar a manha imediatamente, né? Então, depois, essas são as 5 dicas de todos os vídeos que eu vi, que são constantes, né? E eu falei variações dessas 5 dicas para você, de vários vídeos. Teve os vídeos que eu assisti que eles falaram, não, você tem que tocar no meio e só fazer assim. Ou seja, eu peguei a dica de todos os vídeos que eu vi, das pessoas fazendo de uma forma diferente, e eu coloquei aqui tudo para vocês em um só vídeo, e eu tô falando para você experimentar o que vai funcionar para você. E aí, quando você for vendo o que for funcionando, você vai fazendo, tá? Eu vou tocar aqui agora o chofar e ver, se Deus quiser, vai sair alguma coisa, né? Ah, outra coisa, essa dica eu não falei. A posição do bico, ele parece, não é redondo, ele é tipo um ovo, ela é oval, né? Então a posição melhor que você pode colocar o seu chofar na boca é com um oval assim, com um ovo, tipo como se fosse um ovo mesmo de pé, não de lado, tá? Então um oval vertical. Então você também procure aprender a posição da sua mão, né, onde você vai segurar aqui, e faça o buraco ficar com o oval vertical na sua boca. E aí, quando você já aprender essa posição, você não esquece mais e sempre vai usar essa mesma posição. Então vamos tocar, né? Vamos ver se eu consigo. Então, mais uma vez, eu molhar os lábios, colocar o bico no lugar certo. Viu? Quando eu movo a mão, muda o tom. E como eu disse, né? Se eu tivesse em pé, eu tô sentado. Se eu tivesse em pé, talvez sairia até melhor, né? Mas você viu que eu não fiz muito esforço. Eu não fiquei soprando, eu não fiquei vermelho. Eu não enchi a. Tem gente que fica com a bochecha cheia, inchada, né? Porque tá fazendo tanta força. Não, gente, não é força. É uma manha, é uma maneira de você soprar, soprar o seu sopro entrar e ser canalizado. É canalizado, eu acho que essa é a palavra, né? É canalizado corretamente dentro do chofar para produzir o som. Então é muito legal, gente. É muito legal. Isso tem 3 semanas que eu tô praticando, 5 minutos por dia. E quando eu comecei, eu não conseguia, não saía som nenhum. Era mais ou menos assim. Não saía nada, né? E que muita gente faz isso. Porque achava que era com força, ou achava que é só soprar e vai sair. Não, mas não é. É a maneira que você sopra. Então você vê que meus lábios ficam mais ou menos assim, ó. Só sai um pouquinho de ar do meio, certinho. E tem que entrar corretamente aqui no bico. E isso você vai fazendo com prática. Cada vez que você vai praticando, vai ficando melhor. Então, olha, Deus permitindo, quando o meu pastor anunciar lá que a gente quitou essa dívida, eu vou subir ali e eu não vou me envergonhar. E eu vou fazer algo que vai ser orgulhoso para ele, para Deus e para mim. Não de uma forma negativa, gente. A gente pode ter orgulho. Quando eu digo isso, eu não estou falando de uma forma negativa. Eu digo que se você se esforçar a fazer alguma coisa, você pode ter orgulho daquilo. E nosso Deus tem orgulho da gente quando a gente se esforça e consegue fazer algo bom. Não estou falando de orgulho de você se vangloriar
e se colocar acima de Deus e achar que você é o tal. Não, eu tô falando de orgulho de um esforço que você fez de praticar. Então, gente, é isso. A quinta dica é a mais importante. Não desista. A quinta dica é a mais importante. Seja constante, não desista. Faça 5 minutinhos por dia e não desista. E eu tenho certeza que em pouco tempo você pode estar fazendo o seu próprio vídeo, ou então você pode estar tocando o seu chofar e espantando os demônios para a glória do Senhor Jesus. Então é isso, gente. Lehitra outro. Eu amo vocês. E se Deus quiser, no futuro eu vou fazer outro vídeo com mais detalhes e mostrando para você o tanto que eu melhorei para a glória do Senhor. Então, shalom. Vejo vocês no próximo vídeo.